Mais de meia tonelada de cocaína escondida no casco de navios foi apreendida no Porto de Santos, o maior da América Latina, só no ano passado. A droga iria para a Europa e África. E mesmo com essa apreensão recorde, a polícia ainda tem dificuldade de flagrar os traficantes que atuam nessa área. Mergulhadores aliciados por eles enfrentam a escuridão da noite para colocar os pacotes de cocaína lá embaixo, naqueles compartimentos dos navios que ficam debaixo da água. É o que você acompanha na reportagem especial de Fábio Diamante e Robinson Serântula. Esta imagem foi feita por um mergulhador durante uma inspeção a um navio no Porto de Santos, litoral paulista. É um mergulho de cerca de 10 metros de profundidade em busca de cocaína. E a droga está lá, debaixo d'água, embalada em diversos pacotes, amarrada com cordas e cabos. A cocaína estava escondida em um compartimento conhecido como sea chest, ou caixa de mar. Casos como este, que eram esporádicos, estão em claro crescimento no Porto de Santos, o maior da América Latina. É a mais nova preocupação das autoridades no litoral. As organizações envolvidas nesse transporte de cocaína para o exterior têm buscado esse meio de colocação de droga para o exterior, de exportação de cocaína. Segundo dados da Receita Federal, foram apreendidos no ano passado 611 quilos de cocaína que estavam em cascos de navios, o dobro do ano anterior, quando foram encontrados 313 quilos da droga. Outro dado importante: só este ano, em pouco mais de um mês, os agentes já apreenderam 293 quilos de cocaína na mesma situação. Só que ninguém foi preso. As investigações que começaram depois da apreensão da droga não chegaram aos responsáveis. A própria Polícia Federal admite uma dificuldade maior em comparação com os casos em que a cocaína é localizada em containers, em meio a produtos que serão exportados. O crime acontece, a droga é encontrada, mas você não tem um ponto de partida. Ela cria uma dificuldade a mais devido ao fato da gente não ter uma imagem para iniciar a investigação, ou às vezes até uma documentação para ser analisado, um sistema de rastreamento. Outro detalhe que chama a atenção das autoridades é que a colocação da droga nos cascos dos navios não é um processo simples. Você vai precisar de gente especializada, reduz bastante ali as pessoas que estão ali preparadas para fazer esse tipo de trabalho. A droga é sempre colocada durante a noite. Na maioria das vezes, os tripulantes não sabem de nada. Um pequeno barco se aproxima do navio, o que é proibido. A grande maioria das embarcações tem duas caixas de mar, uma na lateral e outra na parte de baixo. Dentro delas funcionam bombas que sugam água do mar, usada, por exemplo, para resfriar os motores. O mergulhador desce e abre a grade da caixa que estiver com a bomba desligada. Ele amarra os pacotes de cocaína com cordas e cabos, fecha a grade e vai embora. A única forma efetiva de combater o aumento deste tipo de tráfico de drogas é o uso de um equipamento que a polícia e a Receita Federal não têm. É um drone que funciona embaixo d'água. Com apenas os agentes poderiam fiscalizar, em média, 5 navios por dia. Hoje, com o uso de mergulhadores, são inspecionadas apenas 3 embarcações por semana.
O drone funciona assim. O agente controla o equipamento de uma lancha e, com o uso das câmeras, consegue vasculhar em minutos todos os compartimentos dos navios atracados no porto. Os 16 quilômetros de extensão do canal portuário têm outros graves problemas no quesito segurança. Apesar das rondas feitas pela polícia, Receita Federal e até Marinha, o controle de quem navega pelas águas é difícil. Comunidades que são dominadas pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, chegam até as margens do porto. Não há nenhuma separação ou controle de quem se aproxima. Se durante o dia é assim, imagine à noite. E um criminoso condenado a mais de 90 anos de cadeia é o homem-chave da maior facção criminosa do país para coordenar o esquema de tráfico de cocaína para a Europa e também para a África. Tudo pelo Porto de Santos. E ele é conhecido como Queco e vive escondido no mangue com acesso livre aos navios, onde a droga é escondida por mergulhadores no meio da noite. Mergulhar durante a noite a 10 metros de profundidade para esconder cocaína no casco de navios no Porto de Santos, no litoral paulista. Não é tarefa para qualquer mergulhador, mas tudo isso só acontece graças a este homem. André Luiz dos Santos, de 47 anos, conhecido como Queco. Um criminoso condenado a 92 anos de cadeia e que vive aqui, escondido no mangue, bem perto do porto. O aumento das apreensões de cocaína colocada no casco de navios no maior porto da América Latina tem algumas explicações. A tecnologia usada para escanear todos os contêineres que são levados para a África e Europa dificultou a vida dos traficantes. Os mergulhadores usam pequenos barcos para se aproximar dos navios, mas o segredo é chegar até aqui. Para isso, a facção Primeiro Comando da Capital, o PCC, que domina o tráfico na região, conta com este homem. Queco tem total domínio da região. Segundo a polícia, ele guarda a droga no mangue e leva os mergulhadores até os navios. A história de Queco está descrita em relatórios de inteligência da Polícia Civil e do Ministério Público. De acordo com os investigadores, ele ficou conhecido quando se envolveu na morte de 2 policiais civis há 14 anos. Os corpos foram encontrados na Serra do Mar, em outubro de 2008. Desde então, Queco está foragido. Um detalhe importante: ele nunca foi preso, nunca se afastou do crime e nem de sua família, que mora na comunidade Humaitá, em São Vicente, na Baixada Santista. Este ex-policial militar, que sempre trabalhou na região, aceitou falar sobre Queco, mas sem mostrar o rosto. Ele conta que a ligação do criminoso com o PCC é antiga. Partido que enviou ele para as Farc, né, na Colômbia, sabendo que as Farc e o PCC já têm uma antiga aliança, né, principalmente no tráfico envolvendo cocaína e pasta base. E ele lá aprendeu todas as técnicas de táticas de guerrilha. Tudo que for de ambiente de mata, de combate em mata, de manuseio de alimentos dentro da própria mata em si, tudo isso ele aprendeu na Colômbia. Nas poucas vezes que a polícia de São Paulo chegou perto de Queco, encontrou no meio do mangue alguns rastros. Esta é uma das casas usadas por ele.
Perto dali, os agentes encontraram aparelhos de musculação e gerador de energia para garantir banho quente e telefone celular sempre carregado. Também foram localizadas câmeras de monitoramento em uma trilha. Munição de armamento pesado e cocaína também estavam no mangue. A droga ficava escondida em tambores enterrados em compartimentos cavados num barranco. As tentativas de prender o criminoso também não deram certo. Em 2020, a Polícia Militar fez uma patrulha com um helicóptero aqui, nesta região de Mangue. Queco e outros integrantes da facção reagiram. Eles atiraram e quase derrubaram a aeronave. O relatório afirma que disparos de fuzil atingiram o helicóptero em diversas partes, inclusive chegando a afetar o comando dos pedais. O piloto precisou fazer um pouso de emergência que foi feito no aeroporto de Itanhaém. Em seguida, a Polícia Militar montou uma operação para tentar prender o traficante e trouxe para cá agentes do COI, Comando de Operações Especiais, uma espécie de elite da PM paulista. Os militares fizeram um cerco. Queco reagiu mais uma vez, baleou 2 PMs e conseguiu escapar. Um dos policiais foi atingido no punho direito e o outro na parte posterior da coxa esquerda. A PM, segundo o relatório, precisou montar uma verdadeira operação de resgate e ambos foram socorridos. Queco conhece todos os rios e canais na região de Mangue. Ele ainda se aproveita dos bloqueadores de celulares usados nos presídios da região. O equipamento também impede o uso de rastreadores por GPS. Ele tem todo o conhecimento ali, inclusive de usar o bloqueador das operadoras do presídio do CDP de São Vicente para que os barcos não fossem rastreados. Muitas das vezes não conseguem rastrear a não ser por drone. Amanhã você vai ver os vídeos que o próprio traficante grava no meio do mangue para desafiar a polícia. O traficante conhecido como Queco, condenado a mais de 90 anos de cadeia e treinado por guerrilheiros das Farc na Colômbia, desafia a polícia. Queco se exibe nas redes sociais em vídeos que mostram treinamentos de guerra com um arsenal que inclui fuzil e até granada. É aqui, no Mangue, na Baixada Santista, que parte da cocaína que chega até a Europa fica escondida. A proximidade com o Porto de Santos, o maior da América Latina, não é por acaso. O SBT Brasil mostrou o preocupante aumento de apreensões de cocaína colocada nos cascos dos navios atracados ao porto. Foram 6 no ano passado e uma este ano, quase 1 tonelada no total. Segundo policiais, o homem que guarda a droga e transporta os mergulhadores durante a madrugada até os navios é André Luiz dos Santos, de 47 anos, conhecido como Queco. Ele vive no Mangue, já baleou 2 policiais do Comando de Operações Especiais, o COI, e quase derrubou um helicóptero da PM paulista. O criminoso ligado à facção Primeiro Comando da Capital, o PCC, se esconde na mata, mas gosta de mandar recados com fotos e vídeos. Um relatório da polícia mostra que Queco, mesmo isolado aqui no Mangue, usa redes sociais. Ele faz postagens para desafiar a polícia brasileira. O criminoso criou 5 perfis no Instagram. Os nomes fazem referência a países marcados por guerras.
Síria, Iraque e Afeganistão. Em meio a imagens sobre guerrilha, algumas retiradas da internet, investigadores encontraram esta postagem, a foto de uma mulher com a legenda "Melhor mãe do mundo". Segundo a Polícia Civil, esta é a mãe de Keco. Ela aparece em mais uma postagem e nesta foto ao lado de outra filha, irmã do criminoso. Keco vive no mangue com um pitbull. O criminoso filmou e postou o pesado treinamento do animal. O cachorro também fazia exercícios na piscina construída no meio da mata. O pitbull tira um grande tronco de madeira da água. A piscina foi localizada pela polícia depois da troca de tiros de Keco com os PMs do COI. Repare no desenho da borda. O pitbull se feriu na mata. Keco costurou os ferimentos do animal sem anestesia, filmou e postou na rede social. O armamento pesado também aparece nas postagens feitas pelo traficante. Nesta, ele fez uma brincadeira com um sapo. Nesta outra, Keco mostra seu poder de fogo. Centenas de munições, capacetes, coletes à prova de balas, soco inglês e um fuzil com silenciador e mira telescópica. O relatório da Polícia Civil mostra que o mesmo colete foi encontrado no meio da mata por militares do COI. O criminoso também deixou para trás uma armadilha. PMs encontraram uma granada pronta para explodir, amarrada a um fio esticado no meio da mata. Um tropeço seria fatal. Keco está condenado a 92 anos de prisão. Bancado pelo PCC, ele passou por um treinamento na Colômbia. Este ex-policial militar da Baixada Santista, que pediu para não ser identificado, conta que as ações de Keco têm forte impacto na criminalidade da região. Deixam eles mais à vontade, então os indivíduos eles praticam mais, eles se sintam mais à vontade para poder matar quem eles quiserem, de poder atirar contra as viaturas policiais, buscar policiais militares na folga. Mas um cara como esse encoraja o crime. Encoraja, com certeza. Encoraja o crime e desafia o Estado. Esse preso é um preso diferenciado, faccionado, que integra a organização criminosa, procurado pela justiça, condenado a mais de 92 anos e que fica diuturnamente desafiando o sistema de justiça como se ficasse brincando de gato e rato. Policiais falam abertamente sobre a dificuldade de prender Keco. Em uma de suas postagens desafiadoras, o criminoso escreveu: "Antes sozinho no meio do mato do que esquecido e amontoado em algum lugar, no fundo de uma cela." Pense nisso.